capítulo 5 de Gênesis, versos 24, amém, amados? Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Põe a mão na sua Bíblia e diga comigo: Pai, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, aplauda o nome do Senhor bem forte, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre o que é andar com Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra aqui que Enoque, um dos primordiais, um dos patriarcas, a Bíblia não dá muita ênfase aqui no Antigo Testamento sobre o que ele fazia, mas lá em Hebreus, a partir do capítulo 11, você vai ver muito Deus falando sobre isso, através do escritor de Hebreus. E o texto está bem claro em dizer que Enoque andava andava Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Quer dizer que Enoque, fora de uma época de arrebatamento, ele foi arrebatado. Primeira pessoa na face da terra a ser transladado por Deus, a ser arrebatado por Deus, chama-se Enoque. Por que isso, irmãos? Porque durante aquele período em que Enoque vivia, era um povo tão mau, era um povo tão desprezador do reino de Deus, que se você for analisar os absurdos que aquele povo cometia contra o Senhor, naquele período naquele tempo Enoque ele já desprezava as coisas que não eram de Deus. Enoque ele já caminhava com Deus, ele servia a Deus. E pensa em um momento difícil de servir a Deus, é quando você quer servir a Deus e todo mundo ao teu redor não quer servir a Deus. De repente na tua casa você é a única pessoa que eu quero usar um termo aqui, talvez na tua casa você é aquela pessoa que é convertida e todo o resto não quer nada com Deus. Você é aquela pessoa que carrega nas costas o povo para poder servir o Senhor. Você luta, você ora, você jejua, você lê a palavra, você se consagra, às vezes você até se estressa por causa disso e quer trazer o povo à casa do Senhor, e é tão difícil porque essa questão de andar com Deus, a Bíblia diz, diga assim comigo, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Nós fazemos a nossa parte, qual é? De levar a palavra, de levar um louvor, de levar Deus até as pessoas. Sabe o que Deus disse para Ezequiel? Lá no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, ele ordenou que Ezequiel ministrasse a palavra. Só que Deus já estava dizendo: Ezequiel, tu vai encontrar um povo duro, um povo de coração e de semblante duro. Vamos a isso, Ezequiel, capítulo 2. Não desmarca a Gênesis, tá bom? Ezequiel capítulo 2. No capítulo 2 de Ezequiel, eu quero ler a partir do versículo 1 para que você entenda bem melhor, irmãos. Diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei. O que foi que Deus disse para ele? Põe-te. Às vezes as pessoas elas acham que essa questão de ficar de pé é irrelevante, sim ou não? Mas olha o que Deus disse para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei. É por isso que todo culto a gente começa com as pessoas como? De pé. O que significa isso, pastor? Reverência a Deus. Então Deus está dizendo aqui para Ezequiel, e ele era profeta. Então a voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são duros de quê? De semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde,
hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, filho do homem, não temas, nem temais as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são o quê? Deus pega Ezequiel e diz para Ezequiel e até Israel. Pensa comigo, Israel foi selecionado para servir o Senhor. Irmãos, não era para haver necessidade de ter um profeta para tentar trazer de volta um povo que foi selecionado para Deus, um povo que foi gerado por Deus para servir a Deus. Agora Deus tinha que colocar profetas, e vários profetas, e por último teve que mandar o filho dele para morrer por causa daquele povo de Israel. O povo de Israel era tão obstinado de coração. A Bíblia diz que o coração, o espírito quebrantado formoseia o rosto. Assim como o espírito quebrantado formoseia o rosto, o espírito duro, o coração duro revela uma face obstinada. Aí Deus disse assim: Ezequiel, tu vai pregar para um povo que vai estar de semblante duro. O que é o semblante duro? Olha para quem está do outro lado, faz uma careta aí para você ver a coisa. Aquela cara de mal, aquela cara de brabo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Era Ezequiel pregando para eles, e eles assim, ó, com ódio. Era Ezequiel dizendo: volte para o Senhor, e eles assim: quem ele pensa que é? Só quer ser santo. Quem ele pensa que é para pregar para a gente? Então Ezequiel estava pregando para um povo duro de coração. Enoque fez a mesma coisa. Enoque, durante aquela dureza com aquele povo, lá naquele tempo, Enoque começou a pregar, Enoque começou a andar com Deus. Não teve jeito para aquele povo. O que Deus faz? É melhor trazer Enoque para cá, que esse povo não se converte. Diga misericórdia, Jesus. Então eu quero te ensinar o que é andar com Deus. Você sabia que andar com Deus é algo tão sério quanto você possa imaginar? Durante a tua jornada de vida com Deus, você vai encontrar muitas pessoas para te desanimar na caminhada com Deus. Você vai encontrar amigos na empresa para fazer você tentar ter vergonha de dizer que você é um cristão, que você é um servo de Deus. Você vai encontrar pessoas que te influenciem a andar na moda desse mundo. Você vai encontrar pessoas que te influenciem a andar distante de tudo aquilo que é de Deus, distante de tudo aquilo que não é da presença de Deus. Você vai encontrar pessoas dizendo que você é besta, que você é careta, pelo simples fato de você não sentar na mesa que ele senta. Andar com Deus é você andar na contramão desse mundo. De uma maneira melhor de se falar, uma maneira mais ampla de se entender, andar com Deus é você não participar das iguarias e da mesa desse mundo. Posso ouvir um amém por isso? Vamos aplaudir o Senhor? Então Enoque, ele era um cara que andava com Deus. Ele não se importava com o que as pessoas pensavam ao seu respeito. Enoque, ele tinha uma decisão, porque andar com Deus é decisão. Ele tinha uma decisão firme. E eu sei o que é, eu sei exatamente o que é você servir a Deus em um lar de pessoas que não querem nada com Deus, porque eu já passei por isso no início da minha caminhada. Você tenta orar, você tenta falar com Deus, você tenta jejuar e alguém na sua casa faz você quebrar o jejum. Você tenta servir a Deus da melhor maneira possível e às vezes não falta sabe, às vezes não tem alguém que te dê um incentivo, não tem alguém em casa que te motive. Irmãos, eu sei o quanto isso é chato. Quem já passou por isso? Não é difícil? Então o que Deus ele quer nos ensinar? Diga comigo: eu não preciso de alguém na terra para me fazer andar com Deus. Enoque não tinha, era ele, porque a salvação é o que? Quem lembra? Individual. Eu quero falar de outro exemplo de o que é andar com Deus. Capítulo 3 de Samuel, vai lá. Apesar que é muito bom a gente ter alguém que nos motive, sim ou não? Eu particularmente
Eu acho muito bom quando a gente tem alguém que nos motiva, sabe, irmãos? Alguém alguém que está ali conosco para o que der e vier. Alguém que diz: olha, vamos orar, vamos para a casa do Senhor, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos servir a Deus com mais eficácia. É tão bom. Isso significa que tem alguém cuidando de nós espiritualmente. Amém? Capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel. Você vai ler comigo. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Só um minuto. Samuel servia a Deus perante Eli. Eli era o sacerdote. Era um sacerdote desviado. Diga comigo, Eli era o sacerdote desviado. O único sacerdote que tinha era desviado. Samuel cresceu com um sacerdote desviado. Os filhos de Eli, para quem não sabe, lá no capítulo 2 fala sobre isso, se prostituíam no templo com as mulheres, roubavam as ofertas. Os caras eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Samuel estava crescendo no meio desse povo. Samuel era uma criança, Samuel era um menino. E uma das coisas mais fáceis é se influenciar crianças. Mas Samuel não era influenciável. Pergunta assim, por quê? Vocês lembram como foi que Samuel nasceu? De um voto. Carinha nasceu debaixo de oração. De ano em ano, Ana estava lá. Como é que tá, meu filho? Está servindo a Deus mesmo direitinho? Olha, presta atenção nos filhos de Eli, viu? Eles não valem nada. Glória a Deus. Então isso é uma motivação. Se andar com Deus. Enoque andou com Deus porque ele tinha uma mãe que tinha fé, um pai que tinha fé. Não tinham sacerdotes, me perdoa o termo da expressão, não tinham sacerdotes que valeciam um cibazol. Ele cresceu num lugar onde as pessoas eram desviadas, onde o país era desviado, porque Israel também era desviado nesse tempo. Samuel cresceu lá adorando o Senhor em espírito e em verdade. O que é andar com Deus? Diga assim comigo, andar com Deus é eu ter uma decisão do que eu quero para a minha vida na presença do Senhor. Para piorar mais a situação, preste atenção comigo, versículo 1. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era o quê? Muito rara. E as visões não eram frequentes. Naquele tempo Deus falava por visões e não eram frequentes. Deus falava através dos profetas e era muito raro ter um profeta pregando. Como é que se serve a Deus? Com o país desviado, com o sacerdote desviado, com a visão que não era frequente da palavra de Deus e principalmente com a palavra que era muito rara. Qual era o método de Samuel para caminhar com Deus? Diga comigo, o temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia, meu Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quiser caminhar com Deus, começa a ter temor. O que é temor, pastor? É respeito por quem você está servindo, por quem você está orando, por quem você está jejuando, por quem você está caminhando. Ontem aconteceu um episódio inédito, triste e lindo ao mesmo tempo. As meninas aqui estão jejuando para entrar no louvor, né? É de 3 horas até terminar o culto. Aí uma chega para mim e diz assim: quebrei o jejum. Eu disse: vai começar tudo de novo amanhã. E a outra: quebrei o jejum. E a outra manda um zap: pastor, faltando 30 minutinhos só. Só acredita que eu quebrei meu jejum? Ai, pastor, eu estou tão mal. Irmãos, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque quebraram o jejum, e feliz pelo temor de eles sentirem, apesar da pouca idade, sentirem aquela consciência que quebraram uma aliança com o Senhor naquele exato momento. Coisa que muita gente não sente. O que Deus quer dar para nós essa noite é o temor, a experiência de como nós devemos servir a Deus, como nós devemos caminhar com Deus. Enoque caminhou com o Senhor, e a Bíblia diz que o verdadeiro, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele procura aqueles verdadeiros o quê? Que adorem o Pai o quê? Em espírito
em verdade. O que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? É você conservar o teu coração temente a Ele. O Pai procura verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que não se importam. Olha, tem problema, mas está adorando o Senhor. Está tudo bem, mas está adorando o Senhor. Tem dificuldade, mas está adorando o Senhor. Em qualquer circunstância, ela não abre mão de servir a Deus. Está na escola, todo mundo é desviado, mas ele está servindo a Deus. Está na empresa, está todo mundo desviado, mas está servindo a Deus. Quer servir a Deus, irmãos? É uma decisão própria. É uma decisão que o pastor não pode colocar em vocês, porque se eu pudesse eu colocava. Se eu pudesse eu fazia. Se eu tivesse um dom, eu vou inventar isso aqui agora, nunca imaginei isso, não estou imaginando agora. Mas se eu tivesse um dom de fazer assim, ó, receba! E todo mundo aqui saísse andando no Espírito. Ah, irmãos, eu fazia isso, sabe quando? Todos os cultos, todos os dias e todas as horas. Se fosse num passe de mágica eu dissesse, receba! E todo mundo saísse com aquele temor, com aquela pegada de servir a Deus, aquela vontade de agradar a Deus, aquela vontade de estar sempre nos pés do Senhor, eu transferia isso todas as horas. Mas não está nos ministros, não está no pastor, está na tua decisão de caminhar com Deus. Aqui em Samuel capítulo 3, olha comigo. Olha o que Deus fala para Samuel, capítulo 3, versículo 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo ouvido que ouvir lhe tinirão os ouvidos. Naquele dia eu suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Diga assim: meu Senhor, tenha misericórdia da minha família. Deus disse assim: Samuel, eu vou começar e vou cumprir tudo o que eu tenho falado sobre a casa de Eli. Deus tinha prometido que ia tirar Eli do sacerdócio. Deus tinha prometido que ia tirar os 2 filhos de Eli do sacerdócio, e assim ele fez. Irmãos, olha esse versículo aqui comigo, deixe-me ver. Versículo 12. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de... Quando Deus fala isso aqui, irmão, é tão sério. Deus estava dizendo assim: Eli já está julgado, ele e toda a sua casa. Nem sacrifício de manjares, nem ofertas vai fazer eu voltar atrás da minha decisão. Pergunta assim: por que, pastor? Porque Eli era sacerdote, seus filhos eram sacerdotes, eles conheciam bem a palavra, mas eles não executavam a palavra de Deus. Se você ler mais um pouco esse texto, a Bíblia vai dizer assim, o próprio Deus falando para Samuel: eu amo os que me amam, e aqueles que não me amam, eu viro as costas. E tem muita gente que pensa que Deus não faz esse tipo de coisa. Eu quero ensinar a igreja a caminhar com Deus com seriedade, com vontade. Eu quero te ensinar a adorar o Senhor com alegria. Eu quero te ensinar a ter prazer nas coisas de Deus, sabe, sem que haja um esforço de ambas as pessoas, mas que haja do teu próprio coração essa paixão por Deus, que o teu coração comece a queimar no momento das orações, que você comece a desejar ter mais tempo de oração com Deus. Tem gente que já ora pensando em acabar, sim ou não? Ô Senhor, obrigado por essa noite, amém. Que oração miserável é essa? Tem gente que já ora pela comida, vai orar pela comida, sabe nem o que está orando, já ora pensando em comer, né? Jesus, essa comida, amém. Não orou nem por quem não tem. Poderia ser uma oração mais
consagrada. Senhor, obrigado por esse alimento, que não falte na minha casa, que não falte na casa da minha família. Alimenta aqueles que estão necessitados. Senhor, derrama chuva de bênção sobre o nosso Brasil, que o nosso Brasil seja próspero. Esse tipo de oração tem que ter na tua mesa. Que a minha nação não passe fome. Amém? Muitas pessoas elas não têm profundidade com Deus, e quando não se há profundidade com Deus, também não há crescimento com Deus. Você fica estagnado. Desde o dia que você aceita Jesus, você continua a mesma coisa, porque falta essa pegada de caminhar com Deus. A caminhada sempre nos leva a algum lugar. A caminhada sempre nos direciona a algum lugar, e quando você não chega a determinados lugares, é porque você não está caminhando. A caminhada com Deus sempre vai nos levar a outros níveis com Deus, a novas experiências com Deus, a novas profundidades com Deus. Eu volto a dizer, se você ainda está parado no mesmo lugar, é porque você ainda não está caminhando com Deus. Isso é tão precioso, irmãos. É tão precioso caminhar com Deus. Imagina você está andando com Deus, você começa a ter novas experiências, você começa a ter novas, você começa a mergulhar mais na presença de Deus, você começa a ter experiências de ouvir Deus falar contigo, você começa a ter experiência de ser usado por Ele. Amém ou não amém? Era isso que Enoque tinha, era isso que todos os profetas que estavam na presença do Senhor tinham, era isso que Samuel tinha. O povo todo desviado, mas Samuel estava tendo agora, ouvindo a voz do próprio Deus. O texto começa dizendo o que, irmãos? Que as visões não eram frequentes, a palavra era muito rara, mas para Samuel, Deus estava falando até ele ouvir. Aleluia. Samuel não tinha tanta experiência com Deus, corria para Eli. O que foi, Eli? Tu me chamou? Não, te chamei não, garoto. Talvez até Samuel brigasse, né? Deixa eu dormir, garoto. Ninguém está falando não, vai dormir. Não é chato, nem dorme, nem deixa ninguém dormir, né? Samuel, foi ali? Não, te chamei não, vai dormir de novo. 3 vezes. As visões não eram frequentes, a palavra não era muito rara, mas para Samuel Deus estava constantemente falando até ele, porque Deus queria que Samuel caminhasse com o Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Leia o capítulo 3, o versículo 19 de Samuel. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Diga amém. Samuel, o que estava acontecendo com ele? Crescendo com Deus. Diga assim comigo: à medida do que a igreja cresce, fala com fé, à medida que a igreja cresce, eu crescerei com ela. Quer dizer que você está caminhando. Perceba comigo, à medida que o Ministério Fé vem crescendo, você também vem. Você vem crescendo, você vem evoluindo. Deus vai te usando para dar uma palavra, Deus vai te usando para dar um louvor, Deus vai te usando para dar um testemunho, Deus vai te usando para ganhar almas. À medida que a igreja cresce, as pessoas, membros envolvidos, eles também crescem, porque estão numa caminhada, estão vivenciando vida com Deus, profundidade com Deus. Eu me lembro que aos 17 anos eu fui batizado no Espírito Santo, e era uma das experiências que eu mais queria para a minha vida, irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu queria tanto ser batizado, e eu orava e jejuava e perguntava para as pessoas que tinham mais experiência: ei, como é que é, hein, cara? Como é que é falar em línguas? Aquelas perguntas básicas, né? Tu sabe o que tu está falando? Como é que a gente fala? Eu queria tanto o batismo no Espírito, e eu começava a orar por isso, eu começava a jejuar por isso. Em um belo culto, eu estava tocando teclado, eu era tecladista ainda, e um evangelista nosso, muito usado por Deus, cheio do Espírito, ele chega para mim e diz assim: vai lá, desce. Eu disse: por quê? Ele pediu para me descer do altar, e eu achei aquele estranho. Eu disse: por quê? Ele disse: Deus quer falar contigo. Sabe o que eu fiz? Eu agarrei aquela palavra: Deus quer falar comigo, então, quem sabe, né?
Irmãos, eu desci e me ajoelhei. E ele fez uma busca do Espírito Santo, e toda a igreja naquela união, naquele fogo, caminhando com Deus. Aquele culto que foi fogo puro. O Espírito Santo veio sobre a minha vida naquele dia. Naquele dia eu me lembro que não foi apenas o dom de línguas que eu recebi, mas naquele dia foi o dia que eu recebi o dom da palavra do Senhor. Se você caminhar com Deus, você será envolvido nos propósitos espirituais de Deus. Enoque caminhava com Deus e Deus o transladou. Elias caminhava com Deus e Deus também o transladou. Moisés caminhava com Deus, ele viu a sarça ardente. Todos aqueles que caminham com Deus são envolvidos nos propósitos espirituais do Senhor. Diz para quem está ao outro lado: Deus quer que você caminhe com Ele, até você ser envolvido nos propósitos espirituais. Glória a Deus por isso. Amém? É só caminhar com Deus, irmãos. Caminha com Ele, ora a Deus, fala com Deus, busca a Deus. Pastor, mas lá em casa é tão difícil. Eu sei que é. Pastor, na empresa é tão difícil. Eu sei que é. Um mundo como o nosso, século 21, onde a facilidade para se pecar é tão grande, é como se nós estivéssemos vivendo o nível de Sodoma e Gomorra. É por isso que nós somos desse dia, desse século, para que nós possamos fazer uma grande diferença. Amém? Deus te colocou no século certo. Eu já vi muita gente dizer assim: ah, eu queria ser da igreja primitiva. Ah, se eu fosse daquele tempo era tão bonito. Eu dizia: não diga isso. Se fosse da igreja primitiva, você estaria sendo uma tocha humana, pegando fogo, por causa do imperador Nero. Se você fosse da igreja primitiva, talvez você fosse lançado no Coliseu de Roma para ser comido pelos leões vivos, você e seus filhos e toda a sua família. Se você fosse da igreja primitiva, talvez você fosse apedrejado como Estevão. Deus tem um tempo certo para cada pessoa, amém? E Ele nos colocou nesse tempo, século 21, diga comigo, um tempo difícil, mas que ao mesmo tempo nós possamos anunciar o seu evangelho. Aleluia. Caminha com Deus, igreja. Caminha com Deus. Vidas lá fora dependem da tua palavra. Vidas lá fora, talvez pessoas na tua casa, elas precisam do teu exemplo de vida, o teu exemplo de fé, o teu exemplo de jejum, o teu exemplo de caminhada com Deus, para que elas se levantem. No momento que você se levantar, no momento que você se dispor para servir o Senhor, as coisas sobrenaturais vão acontecer. No momento que você se dispor para Ele, no momento que você se doar para Ele, irmãos, tantas coisas o nosso Deus vai fazer através da tua vida, através de você. Eu costumo dizer que quando a gente ama, todo sacrifício é maravilhoso. Quer ver uma coisa? Me desculpe aí quem estiver assistindo no YouTube, mas pai e mãe é bicho besta, não é não? Teu filho acabou de comer, mas se ele pedir um pedaço da tua carne, você dá. Eu dou maior valor à coxinha do frango, da galinha. Quando qualquer um dos meus filhos, qualquer um, terminam de comer, que eu vou dar a primeira mordida, pai, me dá um pedaço. O do senhor parece estar mais gostoso. Ao pai besta. Aí a mãe: deixa teu pai comer, menino, já vai trabalhar. Não, deixa o bichinho comer. Eu amo peixe, quem sabe disso? Na hora que eu vou comer a cabecinha do peixe, eu tenho uma ruivinha que diz assim: me dá o olhinho. Aí meu peixe fica cego, mas eu dou para ela. E mais uma vez a mãe diz: deixa teu pai comer, tu já comeu? Pai, me dá um pouquinho do suco, toma. Quando você vai comprar uma coisa, a primeira coisa que você lembra quem é? Os filhos. Por que isso? Porque você ama. E você faz isso com tanto amor que nem dói ficar sem a coxa do frango, né?
Você faz isso com tanto prazer que, preste atenção nisso, só o sorriso do teu filho, só o sorriso do seu filho, da sua filha, em você ter feito algo por eles, você ganha aquele dia, você ganha aquele momento. Amém ou não amém? É do mesmo jeito com Deus, irmãos. Se você se dispor para Ele, Deus ele vai te fazer sorrir na presença dEle. Sacrifício gerado com amor são os melhores sacrifícios da vida. Se você sacrificar para Deus com amor, o jejum nem vai doer tanto. A perseguição para você servir a Deus nem vai doer tanto. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando Pedro, eu acho que foi a coisa de doido, viu, Fabiano? Pedro e João estavam pregando e eles foram arrastados na praça. A Bíblia diz isso. Eles apanharam, meu amigo. Ainda foram presos e levaram mais chicotada na prisão. Aí liberaram eles e disseram assim para eles: olha, vocês estão proibidos de falar em Jesus. E eles disseram: mais importa servir a Deus do que os homens. E quando eles saíram, todo quebrado, a Bíblia diz que eles saíram sorrindo e contentes, porque apanharam pelo Senhor, foram dignos de apanhar pelo Senhor. Me disse, isso não é coisa de doido? Me disse, isso não é coisa de quem está apaixonado? Pedro, eu imagino Pedro dizendo lá para João, e olha que Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? E agora ele aprendeu a apanhar. Imagina ele saindo dizendo assim: João, tu viu, João? Aquela chicotada que eu levei, o outro lado, tu viu aquele bicudão que eu levei na nuca? A gente foi digno de apanhar pelo amor do reino de Deus. E tem crente que não quer sofrer um probleminha, uma dificuldade, um problema, já está morrendo. Pastor, é porque me rejeitam na escola, me rejeitam no trabalho, me rejeitam na igreja. Oh, Jesus passou por isso, pelos discípulos, pelos seus irmãos, pelo seu país Israel. Até hoje Israel não reconhece a soberania do nosso Senhor Jesus. Sabe o que é andar com Deus? É uma decisão que só você pode tomar. É uma decisão que só você pode direcionar a Ele. Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu estou disposto a rejeitar o mundo. Senhor, eu estou disposto a deixar de vestir certas roupas, a deixar de ouvir certas músicas, a deixar de assistir certos filmes. Senhor, eu estou disposto até a perder as pessoas que mais amo por amor do Teu nome. Estou disposto a perder amizades por Ti. Sacrifício, isso é andar com Deus. Agora detalhe, se você andar com Ele, você será tomado por Ele. Diga: eu quero andar contigo, Senhor. Se você andar com Ele, se você abrir o teu coração para Ele, igreja, você que me assiste no YouTube, talvez você é um novo convertido, deixa eu te dar um conselho. Talvez você esteja passando as piores fases da sua vida nesse momento, porque como você é um novo convertido, você está aprendendo agora uma nova caminhada. Tudo na igreja para você é novo, tudo para você é diferente. Deixar de beber, deixar de curtir a vida, deixar o mundo. Talvez você esteja sendo desprezado por isso, mas eu quero dizer para você que vale a pena tudo isso. Deus vai colocar no teu caminho amigos que te fazem andar até o trono do Senhor, pessoas que te fazem caminhar com Deus. Deus vai colocar no teu caminho, sabe, essa pessoas que querem te aproximar do Senhor. Igreja, caminha com Deus. Saia daqui com esse pensamento hoje. Saia daqui hoje dizendo isso para Ele: Senhor, se eu não tenho andado nos teus caminhos como o Senhor quer, se eu não tenho sido um bom filho, uma boa filha, eu estou aqui disposto a recomeçar novamente, mas eu não quero ficar fora da tua caminhada, eu quero caminhar contigo. Por maior que seja o sacrifício, eu quero andar na tua presença. Aleluia. Fica de pé, aplauda o nome do Senhor bem forte para Jesus.